acusado. Eliseu, bom dia. Bom dia. Estou iniciando o seu interrogatório. É a oportunidade que a lei dá para o acusado em seu julgamento de dar a sua versão dos fatos, exercer sua autodefesa, se desejar. Mas o senhor deve ficar ciente também que, se preferir, pode ficar em silêncio, responder apenas as perguntas que desejar. O senhor entendeu, Eliseu? Sim, sim, senhor. Mas antes de perguntar sobre os fatos, a lei determina que eu pergunte sobre a sua pessoa. O senhor tem que idade? Tenho 35 anos. O senhor é nascido onde? Maranhão. O senhor veio para cá com que idade? Eu vim pra cá a trabalho. Eu vim pra cá tem uns 7 anos. O senhor tem família aqui? Tenho um filho. Qual a idade dele? Preto 11 anos agora. E ele mora com quem? Mora com a mãe dele. Em que cidade? Aqui em São Sebastião. O senhor, quando foi preso, morava onde? São Sebastião mesmo. Casa própria, alugada? Alugado. Sozinho? Sozinho. O senhor trabalhava? Tava trabalhando. Com o quê? Trabalho de carpinteiro. É autônomo ou estava de carteira assinada? Tava trabalhando autônomo. O senhor tem oficina ou trabalhava na Trabalhava atendendo? autônomo mesmo. Tá? Pode Aten- chamar se eu ia. Chamava na casa, o senhor ia. É isso? Sim. O senhor já tinha sido preso antes? Sim. O senhor sabe me explicar por quê? O senhor foi acusado? Foi discussão mesmo com a minha mulher mesmo. E foi em que ano isso? Foi em 2013. 2013? Sim. Então o senhor morava no Maranhão ainda? Morava aqui mesmo, em Ah, Brasília. é porque o senhor disse que está aqui há 7 anos? É porque eu ficava indo Indo, trabalhar, indo e indo e voltando. voltando? Sim. Entendi. E quanto tempo o senhor ficou preso nesse processo? Eu não fiquei preso, cheguei a ficar preso, não. Só foi levado para a delegacia e liberado? Sim, eu paguei a fiança lá e saí. Entendi. E gerou processo? O senhor chegou a responder processo igual o senhor está respondendo aqui em algum outro processo? Eu cheguei. Chegou a ser citado, passar por audiência com o juiz? Não, 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 senhor. As ocorrências são todas lá em São Sebastião, todas envolvendo ameaça, ou lesão corporal. Era tudo envolvendo essa sua mulher ou eram outras pessoas? Teve outras pessoas também. Entendi. Mas condenado o senhor nunca foi? Não, senhor. Entendi, Eliseu. E quanto aos fatos em si, o senhor quer falar ou prefere ficar em silêncio? Não entendi. Quanto ao fato ocorrido, o senhor vai querer falar ou o senhor vai querer ficar calado? Queria falar. O senhor já relatou na audiência que o senhor estava com amigos e estava voltando para São Sebastião, é isso? Explica onde é que o senhor estava. Por que que o senhor Eu, foi tá, lá para a estação do BRT? eu tinha ficado lá que eu tava vindo do serviço também. Aí eu encostei lá, fiquei lá. Eles foram embora e eu fiquei lá. O senhor estava trabalhando onde? Eu tava trabalhando lá no Ocidental, No quê? carpinteiro, Era uma obra? numa obra lá. O que que era? Na obra mesmo. Subir numa casa, uma loja, o que É que é? numa casa lá. E esses seus amigos eram colegas de trabalho, Colega meu que trabalha, eu peguei. trabalhando lá nessa Isso. construção. Aí eu peguei, fiquei lá no terminal lá. Mas, Eles foram embora, eu fiquei lá no terminal. mas vocês estavam onde? Na obra, depois de lá vocês foram para algum Aí lugar? eles passou lá e me deixou lá, que aí eu pude pegar o ônibus para me vir embora também. Entendi. Vocês, antes deles deixarem o senhor lá no terminal do BRT, vocês tinham bebido, estavam confraternizando em algum lugar? Eu tava tomando umas lá. Eu fiquei lá tomando umas lá e. Na obra mesmo? Não, na obra não, lá, no terminal. No terminal? Sim. Mas sozinho? O Eu fiquei lá sozinho, tomando lá sozinho. que que o senhor bebeu? Tomei uma cerveja, tomei umas pingas lá.
Uhum. Sozinho. sozinho. E aconteceu alguma coisa na estação, no terminal? O senhor Sim, se discutiu com sim. alguém, teve problema com Não, alguém porque aí antes de subir no ônibus? Gabriel passou lá, aí eu peguei e fiquei olhando assim, como que se eu olhasse qualquer outra pessoa. Aí eu peguei e fiquei olhando aí. Ele ficou, falou umas coisas comigo, mas não entendi direito. No Aí, terminal, sim, aí eu peguei, nós pegou o mesmo ônibus também. vocês se encararam Pô, ele lá ficou no olhando pra terminal. mim, aí quando eu cheguei, entrei dentro do ônibus, Mas o que que ele falou? O senhor disse, falou alguma ele ficou coisa? me ameaçando direto lá também. Botava a mão na cintura, simulando que tava armado pra mim, dizendo que ia me matar. Por quê? Aí eu peguei por causa que eu tava olhando pra mulher dele, e aí ele pegou e ficou com ciúme. Só que em nenhum momento eu encostei nela, eu falei nada com ela, e nem toquei nela, nenhum momento eu cheguei perto dela lá. Sendo que ele tava com ela, como era que eu ia fazer uma coisa dessa? Aí ele ameaçou o senhor de morte, Ele me ameaçou várias vezes, porque o senhor estava olhando para a mulher dele. só por causa que eu olhei. Aí eu peguei o ônibus e terminei pegando ele, pegou o mesmo ônibus também que eu também. Aí eu sentei lá no fundo lá e ele pegou e ficava olhando pra mim direto, me ameaçando, falando várias coisas comigo. O que que ele falava? Tava me ameaçando, falou na hora que eu descesse do ônibus ele ia descer e me matar, botando a mão na cintura, simulando que tava armado direto. Aí ele, teve hora que ele partiu pra cima de mim, ele segurou na grade lá, eu peguei, me levantei, ele já me deu um chute aqui nas costelas e me deu um soco no meio, aqui, no meu nariz aqui. Aí fora que eu peguei a faca pra me defender, como eu me senti como um cachorro encurralado naquele momento, sem poder fazer nada. Lá no ônibus, o senhor olhou para a mulher dele? Não, não tava olhando mais não, que nós já tava batendo boca já em discussão já, Desde o terminal. dentro do terminal. E, o, e aí ele fazia menção de estar armado. Tava armado Botava a mão direto, na botava a mão cintura. na cintura, aí me ameaçando várias vezes, dizendo que na hora que eu descesse do ônibus ele ia me matar. Sendo que eu ainda falei várias vezes para ele também, eu falei, você deve estar me confundindo com alguém, que eu não, nem da Santa Maria eu moro. Aí ele também não ligou também não, ficava me ameaçando, aí na hora que ele já partiu, foi para cima de mim, ele mesmo partiu para cima de mim. Aí que eu me levantei, ele já segurou naquelas grades do ônibus lá e já me deu um chute já. Machucou aqui minhas costelas aqui assim. Se pendurou na grade e deu um Foi, e chute. me deu um chute. Aí já deu um murro na minha cara. Aí eu peguei a faca lá, foi a hora que nós entrou naquela briga corporal lá, Tá, mas como é que o senhor pegou a faca? Onde estava essa faca? a faca tava na minha cintura. Estava na cintura. Era. Por que que o senhor andava com essa faca na Por cintura? causa que eu usava ela também, que eu tava trabalhando também, eu usava ela para me cortar isopor. E aqui lá nós levamos uns alimentos lá pro serviço também. Aí eu tava com ela também. Era essa faca aqui, né? O senhor Sim, confirma. sim. E o senhor andava com essa faca sempre? Não era direto, não. Naquele dia foi até por sorte também minha também, porque se eu não tivesse com ele, tinha até me matado também. Mas o senhor costumava andar com ela na cintura? O senhor Não, tinha não. bainha, deixava Não, por dentro da calça mesmo? Como é que era? nesse dia eu tava com ela lá. Aí talvez se eu não tivesse com ela, talvez eu que fosse a vítima hoje, né? Mas o senhor deixava numa bainha ou deixava Eu ela deixava direto? ela no serviço também. Não, quando o senhor estava carregando ela. Eu usava ela, eu tava com ela enrolada numa sacola. Mas por dentro da calça? Era, tava dentro da calça, tava enrolado na sacola. Bem, então o senhor disse que ele foi para cima, deu um chute, Sim, me agrediu deu um primeiro. soco, Foi no meu nariz. aí o senhor puxou a faca, foi Foi isso? minha reação foi essa, porque para me defender, porque eu pensei também que ele tivesse armado também, naquele momento também. Ele simulou várias vezes que estava com a arma na cintura. Aí eu com medo, fiquei com medo lá, mas sendo que foi ele que me agrediu primeiro também. A agressão começou a partir dele primeiro. E aí depois o senhor saca a faca, o que que Foi aconteceu? para me defender, né? Nós entrou numa briga corporal lá, aí o ônibus parou lá e desceu todo mundo correndo, portanto que eu nem acabei atingindo ele também, nem dei fé também que tinha acertado a menina também. Naquela confusão toda lá, aí começou por causa disso aí mesmo. O senhor não sabe explicar por que que atingiu ela? Não, não sei não, porque naquela briga lá ele tava tentando puxar a faca de mim também, né? Eu nem, O senhor não sabe o momento que atingiu ela. não, eu não dei fé, nenhum momento. Nenhum momento também eu tinha a intenção de acertar ela. Meu alvo só era ele também, por causa que ele me agrediu também. Portanto, que até o rapaz lá que entrou lá para segurar minha mão lá, e eu nem reagi, eu nem falei nada com ele, com ninguém, fiquei calado. O senhor disse que ele que se levantou e foi para cima de onde o senhor estava, Partiu para cima de mim, lá no final do lá no ônibus. final do ônibus. Então, como é que a vítima foi atingida? A briga veio para cá de Foi novo? por causa que nós começamos a brigar lá e nós veio vindo, batendo boca lá e ele chutando também e eu partindo para cima dele. E a vítima estava sentada. Em algum momento a moça se levantou? Eu não vi, né? Que eu não cheguei a ver também, por causa que
Nós estávamos naquela luta ali, eu não sei se ela sentou, se ela partiu, tentou segurar ele também. Eu não, nem dei fé. Ela foi atingida por trás da coxa, perto do joelho. O Portanto senhor que sabe explicar por que que ela eu foi não sei, atingida nessa região? não sei, não sei. Não sei se ela tentou segurar ele também, não sei se ela tentou puxar ele. Portanto que E em algum momento ela ficou entre vocês dois? eu não dei fé também. Eu não dei fé naquele momento, por causa que eu estava agredido também, que meu nariz estava inchado também. Aí eu Em não algum dei momento fé. que eu caio no chão? Teve uma hora que eu caí por cima das cadeiras lá, foi na hora que ele me deu o chute. Foi no... O senhor deu o chute e caiu Não, ou ele deu o ele me chute quando o deu, senhor estava foi caindo? ele que me deu o chute e eu caí, passando lá e saí batendo nas cadeiras lá. Nessa hora o senhor já estava com a faca em mãos ou não? Ainda não, foi depois que eu peguei a faca. Ele relata que o senhor veio para cima dos dois com a faca já empunhada. Ele estava sentado na cadeira da janela e a moça na cadeira do corredor. Que quando o senhor foi para cima, ele se levantou e deu esse chute. O senhor caiu no chão, o senhor tentava se levantar dando golpe e nessa hora teria acertado ela. O que que o senhor tem a dizer quanto a essa versão dele? Isso aí é que ele tá falando, isso aí, ele tá inventando isso aí. O negócio foi ele que partiu pra cima de mim. Mas ele fala que em determinado momento a moça ficou entre vocês dois. Teria sido o momento em que o senhor teria acertado ela. Não, Teve algum, por isso que eu pergunto, teve algum momento em que ela ficou entre vocês dois? Ele lá perto da janela e o senhor no corredor e ela no meio entre vocês dois, sentado? eu não lembro, Vossa Excelência, eu não lembro. Tá. É, e em algum momento o senhor percebeu que ela estava sangrando? Eu só percebi na hora que os dois policiais chegou. E o senhor em algum momento percebeu lesão, ter acertado ele com a faca? Gabriel, não acertei ele, não. Em nenhum momento eu acertei ele. Mas o senhor tentou acertar ele? Tentei, por causa que a minha vítima era ele. Ele me agrediu primeiro. Tá. É, o senhor chegou a ver se acertou ele aqui no peito? Eu nem deu, não dei fé, não. Eu acho que eu não atingi ele. Tá. E em que momento que o senhor soltou a faca? Só soltei a faca na hora que a polícia chegou lá. Que eu fui, que nem ele falou mesmo aqui, que ele falou umas duas vezes para mim poder entender, porque aquele momento eu estava com medo e eu pensei que Gabriel pudesse voltar. Ele tava, naquele momento estava simulando, estava Na armado. hora que a polícia entrou, era outro rapaz que estava ali segurando. Sim, ele segurou minha mão. Falou ainda, eu posso conversar com você? Eu falei, pode, por causa que a minha confusão não é com você, não é com ninguém aqui. A minha conversa é só com ele, que foi ele que me agrediu. E ele estava onde, o Gabriel, nessa hora? Eu acho que ele tinha corrido lá para fora. Na hora que o homem parou, ele já desceu também. E por que que o senhor não soltou a faca, se o Por Gabriel já tinha descido? causa que eu fiquei com medo dele voltar. Eu fiquei com medo dele voltar, nele ele estava simulando que estava armado, aí eu imaginei que ele tivesse com alguma arma, ele podia voltar. Por isso que eu não soltei a faca, só soltei a faca na hora que a polícia chegou. O senhor diria que estava em que nível de estado alcoólico quando se deram os fatos? O que que o senhor tinha bebido? Quanto que o senhor tinha bebido? Eu tinha tomado 2 copos de pinga e umas 5 cervejas, Sozinho, sozinho. lá no BRT. Sim. O senhor se definiria como pouco embriagado, muito embriagado? Para mim eu tava normal, que eu tava normal. Se ele não tivesse partido para cima de mim nem aquele momento, não tinha acontecido nada. Apenas me defendi. Entendi. E como é que eram esses olhares que o senhor fez para ela Não, lá na eu estação? olhei como eu estivesse olhando para qualquer outra pessoa. Normal. Não falei nada, nenhum momento dirigi qualquer palavra para ela. Não falei nada, nem não encostei nela, nenhum momento, não cheguei próximo dela, portanto que ele estava sentado e eu estava lá no fundo do ônibus. Aí ele, Foi ele que percebeu o senhor olhando para ela lá no terminal ou ela que avisou para ele? acho que foi ele que percebeu mesmo. E ele chegou a Ele ir, já ir para começou a cima falar, já ou começou a só levar, ficou falando de lado ficou de falando fora? coisa balançando a cabeça para mim. Portanto, aí nós acabou pegando o mesmo ônibus também.
Quem que entrou no ônibus primeiro? Eles ou o senhor? Quem entrou primeiro foi eu. E o senhor estava indo para onde? Eu tava vindo pro terminal, pra rodoviária. Para a rodoviária. Era. Entendi. O senhor quer dizer mais alguma coisa, Eliseu? Prefiro ficar calado. O senhor quer ouvir as perguntas do promotor? Eu vou ouvir, mas eu vou ficar calado. O senhor pode, desde já, recusar as perguntas dele, ou ouvir, e aí, dependendo da pergunta, dizer se quer ou não responder. Eu O senhor não, fique à vontade. eu não prefiro ficar calado. Certo. O senhor quer ouvir as perguntas da defesa? O senhor quer ouvir as perguntas da sua defensora? Sim. Defesa tem a palavra. Bom dia, tudo bem? Eu queria saber só essa questão da agressão dele no ônibus contra você. Porque ele relatou, né, que segurou na barra do ônibus e te chutou. Aí eu queria saber como é que foi isso. Se primeiro começou com uma discussão verbal e depois evoluiu para isso, como foi? Você já estava com a faca ou não? Começou com a discussão verbal. Aí, aí terminou ele me agredindo. Só que eu não tava com a faca naquele momento. Depois que ele me agrediu, foi que eu puxei a faca para poder me defender. Porque eu me senti como um cachorro encurralado, que já tinha apanhado já para me defender mesmo. Senão, tinha sido pior para mim. E com relação à garota, né, que foi a vítima, que é a namorada dele, o senhor tinha alguma coisa contra ela? Nenhum momento. Portanto, que eu não tinha nem a intenção de acertar ela também. Meu alvo era só o Gabriel mesmo. Por causa que ele já tinha me agredido. Tá, satisfeito, senhor. Algum jurado tem perguntas? Pode encaminhar por escrito. Se o senhor não quiser responder, o senhor fique à vontade, só me dizer que não quer responder, tá bom, Sim, Eliseu? sim, Vossa Excelência. O senhor teve a intenção de matar alguém naquela noite? Não tinha intenção nenhuma. Meu negócio era só chegar em casa e descansar. É, por que que o senhor estava com aquela faca naquele dia? Tava vindo para casa, acabei esquecendo naquele dia lá no serviço lá. Aí eu trabalhava com ela mesmo. Usava para fazer ponto lá, cortar um isopor, cortar alguma coisa lá. Aí naquele momento lá, que na hora que nós entrou para dentro para sair fora do serviço, eu acabei esquecendo mesmo. Mas sempre eu deixava ela era no serviço. E por qual motivo o senhor diria que praticou essas condutas? Não tem nenhuma, porque eu sou uma pessoa que eu vivo do meu serviço. Nunca andei assim, muitas confusões assim, dessas coisas assim de. Nunca tive a intenção de tirar a vida de ninguém, graças a Deus. Quem deve tirar a vida dos outros é Deus mesmo. Deus que botou na terra, Deus tira. Aqui dali só foi para me defender. E eu podia fazer uma pergunta para você, só uma. Pode. Que eu queria pedir desculpa à mãe dela também, o pai dela. Eu sei que não é fácil. A partir do momento que eu dei fé que eu tinha atingido ela lá, fiquei. Aquele momento o chão desabou para mim. Eu me senti como eu não tivesse mais naquele momento em mim mesmo também. O chão desabou, fiquei sem nenhuma reação naquele momento. Só isso. Certo. E uma última pergunta que foi encaminhada. é, Qual era a sua intenção de andar com a faca? Era uma má intenção ou não? Nenhuma má intenção, não. Aquilo ali foi um descuido que eu acabei esquecendo ela na cintura mesmo, naquele momento que nós estávamos saindo fora do serviço. Aí quando eu. Portanto, até quando eu estava saindo fora da portaria do serviço, eu dei fé que eu estava com ela. Aí o menino daqui quis voltar e eu falei, não, não voltar não, que é para me chegar mais cedo em casa. Foi por causa disso. Mas antes eu tinha deixado ela dentro do carro com meus amigos também. Mais alguma pergunta? Encerrado o interrogatório. Obrigado. Demar Ferreira Filho, bom dia. Dia. O senhor vai ser ouvido novamente neste processo, agora no julgamento pelo Tribunal do Júri, na condição de testemunha, ok? Confirmando, o senhor era o motorista do ônibus em que ocorreram os fatos, correto? Correto. O senhor pode relatar, nas suas palavras,
Em que momento o senhor percebeu que estava tendo uma alteração lá no ônibus? Qual foi a sua reação e o que que o senhor viu até que o senhor desceu do ônibus? Bem, no dia, na noite, era festividade em Brasília, estava uma grande aglomeração de passageiros no terminal. Então, a gente fica do lado de lá, quando vem de Brasília, ao que dá a hora, a gente vira, para ali e embarca o pessoal. Não tinha como ver, saber quem é quem e não é. Embarquei, abri as portas, o pessoal embarcou, deu a hora, eu saí. Quando eu saí do terminal do BRT normal, com o carro cheio, normal, dia de festividade é normal. Estava cheio o carro. Tava. Passou o viaduto, depois que pegou a BR no plano, que começou o tumulto, eu parei o carro imediatamente, liguei os alarmes, liguei para a polícia, e a polícia rodoviária estava passando lateral na hora, chegou lá e pegou o rapaz, efetuou a prisão dele, só isso. Lá, o fato ocorreu no final, na parte de trás do ônibus, bem na parte de trás. Foi. Não, Lá pega a câmera, na parte onde aconteceu? geralmente tem câmera, tem 6 câmeras no carro. Tem 6 câmeras no carro. Tem. O senhor conseguiu ouvir alguma coisa lá de trás? Os envolvidos, alguém dos envolvidos gritou alguma coisa? É só briga. Começaram a brigar e eu parei o carro de uma Tá, vez. mas o senhor lembra se eram os dois que estavam envolvidos na briga? Se algum deles dois gritou alguma coisa antes de começar a briga? Não, senhor, isso eu não lembro, porque eu estava dirigindo, frente o carro lotado, eu não vi. Uhum. E as câmeras mostram, não mostram para mim, né? Eu não vejo. Sim. Abri a porta lateral e estava na frente dirigindo. O carro cheio de gente, o ônibus. Uhum. 80 passageiros ou mais. Sim. Porque era festividade. Então, Quando o fato cessou, né? O senhor já lá desembarcado do ônibus com todo mundo, o senhor viu o rapaz, o namorado da moça que morreu não lá sei fora? quem é. Não sabe quem é, Não conheço. tá? E o acusado? Eu vi só quando a polícia pegou ele. Algemou ele, colocou na viatura e foi chamando mais polícia. Só a polícia levando ele para a viatura. Foi. Tá. Aí, ao que eu parei, a polícia estava passando na BR. Assim, algum passageiro se apresentou lá? Porque fica o pessoal, aquele burburinho, o pessoal comentando, algum apareceu lá falando, eu vi como que começou? Não, Não? não. Certo. Alguém relatou se tinha acontecido alguma coisa na estação antes de entrarem no ônibus? Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Tava só tumulto de gente, porque era festividade em Brasília, Uhum. virada de ano. Tinha gente com latinha de cerveja, com caixa de isopor, com bebida. Rapaz, o moço todo cheio de gente. Certo. E o tumulto. A gente encosta o ônibus e entra de uma vez, que era muita gente. Então, Então a gente não sabe detalhes. como o senhor estava lá, atento à direção, o senhor não tem condição de dizer como que começou Não, o evento. não tem como eu ver. Sim. Ok. Ministério Público? Obrigado, Excelência. Valdemar, bom dia, tudo bom? Oi? O senhor é Valdemar, não é? Valdemar, Bom dia, tudo bem? bom dia. Senhor Valdemar, o senhor mencionou que era Réveillon, né, 31 do ano, virada do ano. O coletivo, na hora lá, estava cheio, tinha muita gente? Tava. Tinha gente, inclusive, de pé? Tudo em maioria em pé. 70% dos passageiros estavam em pé. Entendi. Então, todos os lugares de sentar estavam ocupados e tinha muita gente de pé ainda dentro do coletivo. Estava bem cheio, então, né? Tava cheio. Entendi. Eu estou satisfeito, obrigado. Assistência da acusação, sem perguntas. A defesa tem a palavra. Sem perguntas. Algum jurado deseja encaminhar perguntas? Encerrado o depoimento. Obrigado, senhor Valdemar. Bom dia. Pode assinar, está dispensado. Bom dia. Beleza. Bom dia mais uma vez, Bom Diogo. dia. Bom dia. Ressalto, da mesma forma que ocorreu na audiência em que o senhor foi ouvido, que o senhor é ouvido como testemunha, tem o dever de dizer a verdade. Acredito que até na audiência eu mencionei, parabenizei o senhor pela sua conduta, já que o senhor interveio numa situação muito delicada, né? Uhum. O senhor pode relatar, então, com o máximo de detalhes que o senhor se recorda,
sei que já passou quase 1 ano e meio, o máximo detalhe que o senhor se recorda, do momento que o senhor percebeu que estava ocorrendo um incidente até o final, quando a polícia rodoviária entrou lá no Entrou. ônibus. Tá ok. Eu tava na primeira cadeira do BRT, quando eu vi os gritos, né, do pessoal e o ônibus parando no BRT, né? Ele tava seguindo aí, resolveu parar. Quando vai ver os gritos, o pessoal descendo. Quando eu olhei para trás, o rapaz estava com a faca e tinha dado um golpe na perna da moça. E o namorado da moça estava segurando, né? Que ele tentou dar uma facada também no rapaz. Aí o namorado dela segurou a faca, todo mundo desceu. E eu fui até lá nos dois, tentar segurar a faca, conversar com o rapaz, acalmar ele, para não tentar, né, deixar ele fazer mais outro tipo de coisa. Quando o senhor olhou o namorado da vítima fatal, ele já estava segurando a faca ou tentando pegar na faca, Pegar na faca. tentando pegar a faca? Isso, foi quando ele segurou firme. E aí o senhor ainda viu o Eliseu, o acusado, tentar golpear? O namorado, Qualquer um ele dos tava, dois. da menina eu não vi ele chegar a dar facada nela, né? Quando eu vi, ela já estava com sangue na perna e já morta. Quando o senhor chegou lá, a moça já estava desfalecida? Já Sentada no banco. sentada, caída já, lá no banco, com a cabeça baixa. E eles de pé, os Os dois. dois de pé. O outro lá tentando dar uma golpada de faca nele e o outro segurando. Como é que ele pegava na faca? Na ponta, segurando mesmo. Não, o Eliseu, o O acusado. acusado dando mesmo. Era pegando Isso. com essa empunhadura aqui? Isso. E ele conseguiu segurar a faca? Conseguiu, o namorado dela conseguiu. Aí foi quando eu fui ajudar ele. E aí o senhor que segurou o Eliseu, como é que o senhor fez? Ué, segurei primeiro na ponta da faca, as duas mãos do rapaz primeiro, né? No meio das mãos dos dois, entre a faca e as mãos deles, para tentar conversar com ele e acalmar, né? Aí foi quando nós tentou segurar ele, conversando, aí chegou a polícia. O senhor chegou a ter que imobilizar o acusado, Não, isso aí não deu tempo. fazer Não. algum golpe de imobilização ou só segurando na faca? Nós segurou ele até Segurando o corpo dele? isso, tudo, a mão dele, tudo, para não dar outra facada no O namorado senhor dela. teve que segurar, teve que fazer chave de braço, abraçar, alguma Não, coisa? não, só sei que nós segurou o corpo dele tudo. Não lembro como é que foi direito, porque já tem um tempão, né? Aham. E ele falava alguma coisa, o acusado? Não, só falar que ia matar, que ia matar, que ia matar. É, o senhor disse que viu a moça lá desfalecida Isso, no banco do. E já dava para ver o sangue dela? dava. Era Muito sangue, muito sangue. E o namorado dela aparentava estar lesionado em algum local? Não. Eu preocupava mais com o rapaz, eu conversava mais Sim. com o rapaz Mas lá, né? depois, né? O policial rodoviário entrou. Isso. Foi nesse momento que Que ele soltou a faca. ele soltou e deitou no chão e pegaram ele. Ele soltou, deitou no chão. Uhum. E aí os policiais prenderam ele. Isso, pegaram ele. Nessa hora, o senhor conseguiu ver se o namorado da moça, ele apresentava alguma lesão, se tinha sangue na roupa dele? Não, porque eu já desci imediato já. Deixou o policial fazer os procedimentos com o rapaz. Certo. O senhor conseguiu ouvir a explicação do Gabriel, do rapaz, sobre o que tinha acontecido? Não. Ele só falou que o rapaz estava assediando a mulher dele, desde o início quando estava entrando dentro do ônibus. Isso ele contou para o Isso. senhor e para o policial? Isso. Ele falou quem que começou a briga? O rapaz lá estava incendiando a mulher dele, provocando a mulher dele, mexendo com a mulher dele. Sim, mas quem que começou a briga mesmo, a agressão? O rapaz que deu a facada. O rapaz que deu a facada? Foi, Isso foi o que ele falou? foi. Tá. Ele falou se chegou a ser atingido com a faca? Não. Depois eu não tive mais contato, não falei mais com eles, não. Tá. O senhor conseguiu entender ali em que consistiam essas provocações dele para a moça?
Não sei, pra mim, o que eu tava escutando do namorado dela lá, do pessoal, é que ele tava mexendo com a mulher do cara, né? Assim, assediando ela. Aí ela parece que não deu bola pra ele, não sei como é que foi. Aí ele achou ruim. E quanto ao estado anímico deles, dava para ver se algum estava alterado por droga, por bebida, algum dos dois? Não, deu pra ver, não. Eu acho que o rapaz tava, o que tava dando as facadas. O que estava com a faca? Não sei se ele tava transtornado, não sei como é que Mas era. você ouviu, sentiu o odor de Não, álcool, olho não, porque na hora do vermelho, desespero lá não teve como. não conseguiu perceber. Não consegui. Tá. O senhor estava na estação do BRT? Isso, O senhor viu eles lá? vi, Antes de entrar no ônibus? vi. Viu se tinha acontecido alguma coisa envolvendo eles dois lá na estação? Não, Ok. Mais alguém que estava no ônibus na hora se apresentou lá para relatar o que tinha acontecido? Olha, eu vi como é que foi o começo. não, O senhor disse que todo mundo correu para fora do ônibus. correu pra fora do ônibus. Ficou só eu, o namorado dela e o rapaz. Só vocês quatro. Isso. Ok. Passar a palavra às partes para fazerem mais perguntas, Diogo. O Uhum. Ministério Público tem a palavra. Obrigado, Excelência. Diogo, bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom, Obrigado pelo seu comparecimento, pela sua colaboração. Meu nome é Otávio, sou promotor de justiça. Assim como na outra audiência, fazer algumas perguntas para o senhor. Na verdade, o juiz já perguntou quase tudo, mas só para complementar o conhecimento aqui, para que, enfim, as pessoas que cometeram atos sejam punidas, né? ok. O rapaz que estava com a faca, Uhum. e o senhor falou que estava fazendo isso, dizendo que ia matar, que ia matar. Ele parecia alterado, parecia embriagado, o senhor conseguiu perceber? Tá muito nervoso. Nervoso demais. Com raiva. Entendi, estava nervoso, com Muito com raiva. raiva, isso. Muita raiva. E o namorado da moça parecia tranquilo, parecia... Não, ele Sim, tava tranquilo, desesperado, dentro né? da situação, né, claro. Mas Pois é. parecia alterado por álcool, alguma Não, coisa? não. Não, Mas ele tava muito desesperado. claro. Muito mesmo. Então, quando o senhor entra na situação, o senhor falou que a moça já tinha sido esfaqueada e já estava até possivelmente morta, né? Exato. Pela quantidade de sangue que tinha ali, que Isso. o senhor viu, né? Uhum. A polícia, a PRF, demorou para chegar? Chegou rápido? Não, demorou muito não. Foi rápido. Chegou rápido. Chegou rápido, chegou rápido. E a polícia teve dificuldade de conter o rapaz com a faca? Não. Não. Ele mesmo se entregou rápido. Ele se entregou para a polícia rápido, Se né? entregou. Entendi. Teve algum momento que o senhor tentou conversar com ele, pedir para ele largar a faca, Muito, e ele muito. não... Não teve como. Tentei ser até amigo, falando com ele, moço, para com isso, você vai ser preso. Você vai acabar com a sua vida, cara. Olha o que você já fez. Se entrega logo, larga essa faca. Mas não teve jeito. E ele falava alguma coisa? Não, ele falou que não ia parar. E não ia parar. Não, ia continuar, não teve jeito, não soltava a faca de jeito nenhum. Entendi. Obrigado, Diogo. Estou satisfeito. Obrigado pelo seu depoimento. Bom dia. Obrigado. A assistência da acusação tem a palavra. Bom dia. Bom dia, Bom sou dia. Brando, advogado, assistente de acusação, que aqui representa a família da vítima. Uhum. Ô, Diogo, o senhor apontou que antes, lá no terminal, o senhor viu a senhora Vitória, a vítima, e o senhor Gabriel, namorado e vítima também. Isso. A senhora Vitória, ela chamava atenção, era bonita, o senhor pode dizer, se recorda? Ela era bonita. Muito bonita, Uma jovem bonita. bonita, né? Uhum. Perfeito. Eu não tenho mais perguntas, doutor Eric, o senhor tem perguntas? O senhor lembra-se na situação ali, da forma que estava, o socorro para ser prestado para a vítima, era difícil prestar ali naquela situação? Socorro, como assim? Porque ela estava esfaqueada, né, no banco. Isso. Naquela situação, estava fácil de prestar socorro para a vítima? Tinha alguma dificuldade? Não. Porque quando eu vi que ela tinha tomado essa faca, estava cheia de sangue, ela já caiu com o pescoço já de lado e já deu para ver que ela estava falecida. Então não tinha muita como coisa fazer. E o namorado dela estava tentando esquivar das facadas do rapaz, né? Entendeu? Tem mais. Obrigado, excelência. Obrigado. A defesa tem a palavra.
Bom dia. Bom dia. Bom, eu queria perguntar sobre a questão do assédio. Você sabe se o réu tentou agarrar a vítima, beijar na boca, ou ele já colou no ônibus? Qual eram os comentários? Não, eu escutei sobre isso aí, entendeu? Quando eu vi o rapaz entrando, vi o namorado dela e ela entrando, e eu sentei na parte da frente, eles ficaram lá no fundo, então não deu para ver muita coisa. Eu só vi quando os gritos do pessoal chegou, começou a correr, todo mundo desceram, e eu fui lá ajudar o namorado dela. Tá. E só para reforçar, eu sei que o senhor já respondeu, queria saber se o namorado, né, da vítima, o senhor Gabriel, se ele foi atingido pela faca. Não consegui ver, porque quando eu segurei e tentei destravar a faca da mão do rapaz, a polícia chegou e eu já desci logo, deixei a polícia fazer o procedimento dele. Ele estava ferido, estava sujo, alguma Não, coisa depois assim? eu não vi mais dele. E outra coisa, ele tentou segurar o réu? O Gabriel É. tentou, ele segurou na faca, Na- tava segurando na faca a mão dele. Ainda conseguiu, ainda não sei como, mas ele conseguiu. E ninguém mais auxiliou? Só Não, você? só eu, todo mundo desceram. Tá. Nas imagens, Hum, eu vejo o Gabriel entrando e saindo do ônibus algumas vezes, indo para fora da porta, xingando, brigando. Essa parte eu não vi, porque eu tava na parte da frente do ônibus. Você estava na parte da frente. Isso. A parte que eu vi só foi a parte do momento dos gritos do pessoal, foi onde eu percebi. Aí todo mundo desceram e eu fiquei para ajudar o rapaz. Mas qual seria, assim, o tipo de assédio? Porque assédio Não sei, porque eu só escutei o rapaz falar que ele estava acendindo a mulher dele. Só isso. Mas não falou se era com palavras, se era com toque. Não me falou. Só falou que ele estava acendindo, mexendo com a mulher dele. Satisfeito. Algum jurado deseja encaminhar perguntas? Encerrado, então, o depoimento. Obrigado mais uma vez, Diogo. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, dispensado. E na situação ele parecia em choque, assim, abalado, né? Profundamente abalado, desesperado com a situação, né? Tá. E com relação ao acusado, você falou que ele estava aéreo, que demorou a reagir, que estava parecendo que não estava entendendo a situação. Também seria que ele estaria em choque? Ele também estaria em choque com o ocorrido? Para a gente aparentava, como eu disse, eu não sei se foi feito nenhum exame, mas aparentava mais o uso de alguma substância, ou álcool, ou droga, não sei o quê, né? Porque apesar de estar um pouco aéreo, ele ficava mais, estava mais parado, né? O namorado, ele já se movimentava, falava, é, chorava, né? Tinha um comportamento bem diferente. Entendi, satisfeito. Algum jurado deseja encaminhar perguntas? Encerrado o depoimento. Obrigado. Tá. E ido para cima deles. Então, essas testemunhas relataram que teve um bate-boca e, em seguida, o acusado pega a faca. Exato. Chegaram a serem específicos? Se chegou a ter troca de ameaças ou só ofensas nesse bate-boca? Que eu me recordo só bate-boca e ofensa. Não lembro de mais nenhuma informação Especificamente, que eles teriam específica. falado. Alguma dessas testemunhas o senhor conseguiu entrevistar informalmente? Disse se antes de ele pegar a faca chegou a ter alguma agressão física ou só realmente citaram esse bate-boca? Não me informaram e eu também não questionei. Uhum. Tá. Seria do Diogo essa versão ou de outros ocupantes, outros passageiros? Do Diogo e de outros ocupantes. Tá. Alguma coisa concreta sobre essa abordagem à vítima, à moça? Chegaram a falar, olha, ele falou isso para ela, ele chegou a chegar perto dela, ou não? Foi só por alto, assim? Não teve muitos detalhes, porque a ocorrência toda foi muito rápida, né? Nós tínhamos que primeiro retirar a faca Não, sim, claro. de Perfeito. posse de qualquer pessoa. Mas não teve. Não deu nem tempo de
de eu questionar essas Só pessoas, para né? fins de confirmação, essa foi a faca que o senhor aprendeu, o senhor se recorda? Sim, é bem parecida, não tem como eu ter certeza, Uhum. mas é bem semelhante. Ela tinha um cabo de madeira assim, marrom, o tamanho era mais ou menos o mesmo. Certo. O, o acusado, ele quis falar, falou alguma coisa do que tinha acontecido, por que que ele puxou essa faca? Quando nós entramos no ônibus e demos a ordem para largar a faca, ele não verbalizou com a gente. Nós insistimos algumas vezes, né? Acho que só na quarta ou quinta vez que ele largou a faca. Não sei nem se ele estava entendendo, mas ele largou a faca. Quando nós fizemos a prisão dele, ele também não falou nada com a gente, não reclamou, não gritou, não se justificou. Todo tempo calado. E durante o deslocamento para a delegacia na viatura, a gente só conseguiu ouvir ele resmungando algumas coisas, mas não estava muito audível, não estava para conseguir ouvir direito, né? Nós também não interrogamos, nós não fizemos nenhum questionamento, deixamos para que a Polícia Civil fizesse essa parte. Tá. O senhor até relatou na audiência anterior, ele tinha sinais de embriaguez. Sim. O senhor pode esclarecer quais eram? Odor etílico? Como é que era? Ele tinha uns olhos um pouco vermelhos, né? Ele não reagia, como eu disse, ele demorou um pouco para reagir às ordens de largar a faca, ele não verbalizou com a gente, ele parecia um pouco aéreo, um pouco distante. Tinha odor etílico? O senhor lembra? Não consegue consegui, lembrar. não consegui sentir. Ok. Ministério Público tem a palavra. Obrigado. Silêncio policial. Bom dia, tudo bom? Juranês, né? Juranês, as pessoas que já foram ouvidas aqui mencionam que o acusado, no momento em que os senhores atenderam a ocorrência lá, ele estava bastante alterado de comportamento. O senhor teve essa percepção também? Como eu disse, quando nós chegamos na situação, ele já estava praticamente contido pela testemunha Diogo, que estava o segurando por trás, né, nas duas mãos dele. O que a gente pôde perceber de alteração é que ele não verbalizava com a gente, não verbalizava, e ele demorou a reagir. Ele tinha duas armas de fogo apontadas para ele, a gente verbalizando para que ele largasse a faca, e ele demorou um pouco. Ele continuava com a faca na Ele mão? continuava com a faca na mão, ele demorou um pouquinho, né, para poder soltar a faca. A gente repetiu ali umas 4, 5 vezes essa verbalização, essa ordem. Larga a faca, várias vezes até que ele conseguisse largar a faca. Entendi. Então, a nossa percepção nessa questão é que ele demorou um pouco para entender, que talvez ele não estivesse entendendo. Estivesse entendendo o que estava acontecendo ali. Ou se não quisesse largar, ou não estivesse entendendo, eu não sei, mas pelo menos do momento que a gente chegou até a condução, ele não estava não agressivo, mas ele estava um pouco alterado, talvez por uso de droga ou de álcool, não tem como eu precisar. Não sei se foi feito algum exame pela Polícia Civil de sangue ou de detecção de droga, de álcool, mas ele não estava plenamente lúcido, né? Ele estava um pouco ébrio, né? Parecia. Chocado nele na hora, que chamasse atenção, alguma coisa? Não. Não? Não. A vítima fatal, né? A moça que morreu, ela apresentava ali alguma reação que desse a entender que ela ainda pudesse estar viva? Ou, pelo que o senhor olhou ali, ela já aparecia sem reação? Sim, a vítima, ela já estava quando nós decidimos socorrê-la, né? Foi o momento que eu consegui vê-la, já com o namorado trazendo ela para fora do ônibus. Ela estava deitada? Não, isso a gente nem conseguiu visualizar de início, porque o nosso foco era no rapaz com a no faca, réu. claro. Somente depois que ele já estava algemado, que nós voltamos uma segunda vez no ônibus, foi que eu consegui visualizar com mais foco e detalhe a moça. Né? E aí o namorado já estava trazendo ela. Entendi. Então o senhor não viu como é que ela estava antes? Não, no banco não. E nisso ela já estava desfalecida, os olhos fechados, o corpo bastante mole, ela não mexia nada. Ainda estava corada, respirando, estava viva, estava respirando, ainda estava corada, mas já começava a perder a cor. Já começava
apresentar sinais de que, se não houvesse um socorro imediato e eficiente, ela poderia vir a óbito. Entendi. O senhor visualizou muito sangue ali no coletivo? Também não consegui visualizar essa questão, como eu disse, por causa da nossa pressa em tentar resolver as duas situações, tanto o controle da faca para que ninguém agredisse mais ninguém, quanto o socorro da vítima, né? A questão da quantidade de sangue no ônibus, eu só vi posteriormente no site de notícia, né? Porque o ônibus foi deslocado para a delegacia da Polícia Civil de Santa Maria, e nós registramos a ocorrência no Gama, porque a central de flagrantes é para o Gama, né? Isso. Perfeito, então, policial. Estou satisfeito. Obrigado pelo seu depoimento. Bom dia. Sem perguntas da ciência da acusação, a defesa tem a palavra. Bom dia, Juranês, tudo bem? Bom dia. Eu queria saber sobre o namorado da vítima. Ele parecia que tinha ingerido álcool, parecia que estava normal, estava em choque. Ele não parecia ter feito uso de nenhuma substância e... Dantas, bom dia. Juranês. Bom dia. O senhor vai ser ouvido como testemunha, compromissado no processo que trata das acusações de homicídio consumado e tentado contra o Eliseu da Conceição da Silva. Consta que o senhor foi um dos policiais que atenderam a ocorrência, que ocorreu dentro de um ônibus ali na BR-040, próximo à estação do BRT, saída aqui de Santa Maria. Vou pedir ao senhor, então, para relatar, se o senhor se recorda objetivamente do momento, como que tomaram conhecimento da ocorrência. Sim. E até o final da intervenção. Tá, ok. Era noite de 31 de dezembro e após longas horas de trabalho naquele dia, com bastante ocorrências, nós tínhamos ido até a cidade de Santa Maria para buscar janta, né? A gente não tinha comido até aquela hora. E nós estávamos voltando para o nosso posto com marmitas, com janta dentro da viatura, era 11h30 da noite. E ao passar pela faixa do BRT, nós fomos acionados por populares que praticamente se jogaram na frente da viatura, pessoas pulando, chacoalhando os braços, e nós vimos o ônibus ali parado e já imaginamos que seria alguma ocorrência importante, né? E ao parar a viatura, o pessoal já falou que tinha uma moça que tinha sido golpeada com faca dentro do ônibus, né? Imediatamente, eu e o meu colega descemos da viatura, embarcamos no ônibus com nossas armas em punho, com a pistola em punho, e ao entrar no ônibus, nós visualizamos o acusado, o réu, em pé, com a faca na mão, atrás dele, tentando segurar ele, né? Uma das testemunhas que foi ouvido antes de mim, eu acho que é Diogo o nome dele, é um rapaz magro e alto, estava atrás, segurando nas mãos do acusado, e nesse momento nós demos ordem para que ele largasse a faca, né? Após alguma verbalização ali, 2, 3, 4 vezes, ele abriu a mão, né? E a testemunha, que era o rapaz que estava atrás, segurando ele, conseguiu pegar a faca dele, né? Nesse segundo momento, eu dei a ordem para que esta pessoa, que é a testemunha, colocasse a faca no chão e se afastasse. Aí ele colocou a faca no chão e recuou para trás. Então, ambos estavam mais para o fundo do ônibus agora. Eu recolhi a faca, desembarquei do ônibus para guardar a faca na viatura e retornei rapidamente. Isso não durou nem 10 segundos para a gente fazer a prisão do indivíduo. Quando eu retornei para dentro do ônibus, meu colega já estava trazendo ele para fora, né? Já tinha pego no braço dele, torcido o braço e estava conduzindo ele para fora do ônibus. Nós conduzimos ele até a viatura, deitamos ele no chão e ele foi algemado. No mesmo momento em que o colega termina de algemar o acusado, o namorado da vítima sai do ônibus e vem ao meu encontro, abalado, pedindo desesperadamente para que a gente fizesse alguma coisa para salvar a vida da moça, né? Ele falava: pelo amor de Deus, salva minha mulher, não deixa ela morrer.
E nesse momento eu questionei a ele se ele tinha acionado o bombeiro, ele em choque não conseguiu responder. Perguntei à testemunha, o Diogo, se ele havia acionado o bombeiro, ele também disse que não. Questionei a outras 2, 3 pessoas que estavam ali próximos, né, os passageiros que ficaram ali olhando, meio que curiosos. Ninguém conseguiu responder se o bombeiro havia sido acionado. Então, eu conversei com o meu colega e perguntei a ele, então, vamos socorrer a moça, já que a gente não tem resposta nenhuma de bombeiro, de SAMU, nem de nenhum resgate médico. O colega concordou. Nós colocamos o preso no compartimento de preso, no cubículo, e colocamos a moça e o namorado dela no banco de trás da viatura. Pedimos para que ele trouxesse, colocamos ela na viatura e iniciamos o deslocamento para o Hospital de Santa Maria. Antes de chegar no hospital, um pouco antes do viaduto, ali próximo à entrada de Santa Maria, a gente vê uma ambulância do bombeiro vindo em sentido contrário. A gente para a nossa viatura, cruza o meio-fio e para junto ao bombeiro. A gente fez sinal para que eles parassem e a gente pede para que eles intervenham e assumam o resgate. Eles descem, socorrem a moça, tira da nossa viatura, coloca na prancha rígida no chão, fazem um primeiro atendimento com gás e atadura, colocam na ambulância deles e deslocam para o hospital. Com o resgate assumido pelo bombeiro, a gente fica só com a parte criminal. Então, a gente retorna onde estava o ônibus parado para ir atrás de testemunhas, porque a gente não tinha conseguido arrolar testemunhas, porque a nossa prioridade era o socorro à vítima. Voltamos ao local, procuramos testemunhas. A única testemunha que, no momento, se dispôs a acompanhar a gente até a delegacia foi o Diogo, que era quem estava segurando o rapaz. Deslocamos para a 20ª Delegacia no Gama, entregamos a ocorrência na Polícia Civil, entregamos o preso, entregamos a faca e apresentamos a testemunha. Fomos ouvidos. Eu me recordo também que, ao chegar lá e passar a situação, o delegado de plantão dessa delegacia pegou uma viatura e deslocou para o Hospital de Santa Maria para verificar a situação da moça, da vítima. E, após algum tempo, ele retornou e nos passou que ela havia falecido antes de chegar no hospital, que ela havia entrado em óbito na viatura do Corpo de Bombeiros, que ela tinha sido golpeada na perna, que a facada foi na perna, e que havia somente uma perfuração. Uhum. Daí nós seguimos na ocorrência, fomos ouvidos, teve todo o relato, fomos liberados pela Polícia Civil por volta de 3 horas da madrugada, e aí nós retornamos ao nosso posto. Perfeito. Lá naquele momento em que o senhor tentou buscar testemunhas, tá? O senhor se recorda de algum relato, alguém ter dito como que começou a situação, como que se iniciaram as agressões? Sim, segundo relatos de testemunhas curiosos, a confusão teria começado porque o acusado teria se interessado pela moça, que era jovem, bonita, estava arrumada, ele estava indo para uma festa, né, com seu namorado, e ele teria dado em cima, dado uma cantada, alguma coisa do tipo com ela, né? E o namorado dela não gostou, eles começaram a discutir, bater boca, e segundo as testemunhas, o acusado teria puxado uma faca.